Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. As relações económicas e diplomáticas entre Portugal e os países do Magrebe, particularmente Marrocos, Argélia e Tunísia, têm vindo a aprofundar-se e são consideradas estratégicas para o país. Marrocos é o segundo parceiro comercial de Portugal em África, a seguir a Angola. Hoje fazemos a radiografia dos laços entre Portugal e os países do sul do Mediterrâneo e analisamos as oportunidades e os desafios, nomeadamente a nível de segurança e estabilidade política, que esses mercados representam para as empresas portuguesas. São nossos convidados Tawfiq Rekibi, reitor da Universidade Europeia, e Samuel da Rocha Lopes, professor da nova SBE. Sejam ambos muito bem-vindos. Tawfiq Rekibi é marroquino, conhece bem a realidade de Portugal e Marrocos. Como é que têm evoluído as relações entre os dois países? Há ainda muitas oportunidades por explorar? Existem, de facto, muitas oportunidades por explorar, mas também as relações bilaterais têm evoluído de uma forma muito significativa ao longo dos últimos anos, sabendo que, mesmo assim, o peso de cada país nas trocas comerciais do outro ultrapassa apenas o 1%. Portanto, existe ainda uma margem, digamos, de evolução muito, muito significativa. Isto também é devido ao facto, quer Portugal, quer Marrocos, estarem muito ancorados no comércio com os restantes países da União Europeia. Marrocos, particularmente em relação à Espanha, França e Itália, e julgo que Portugal também por a mesma via. Daí que existe um elevado potencial para o desenvolvimento do comércio, sabendo também que Marrocos, não sendo um país exportador de petróleo, acaba, se nós isolamos este efeito, por ser, se calhar, o primeiro parceiro não comunitário e não produtor de petróleo do próprio Portugal. Por outro lado, eu sempre advoguei a favor do investimento direto estrangeiro como uma via de fortalecer este relacionamento, porque o comércio, enfim, é algo que tem umas características estruturais e hoje exportar muitas vezes é sinónimo de investir, e as pequenas e médias empresas portuguesas, porque as grandes empresas já fizeram o seu trabalho de casa e, portanto, são autónomas e conseguem saber onde estão os interesses respectivos, mas as pequenas e médias empresas podiam eventualmente aproveitar melhor a proximidade geográfica e poderem crescer fora de fronteiras. Marrocos, no fundo, é quase como que um mercado, ou devia ser um mercado natural para Portugal, Exatamente, devido à proximidade e até às relações exatamente. históricas. Marrocos, neste momento, tem um acordo de associação e tem um estatuto de parceiro avançado. Com a União Europeia. Um estatuto avançado de parceiro junto da União Europeia, o que permite, entre outras coisas, uma livre circulação de mercadorias, praticamente, sem direitos alfandegários. Neste momento, está-se a trabalhar para que esta zona de comércio livre seja muito mais aprofundada. Aliás, está a acontecer com Marrocos e está-se a trabalhar também com a própria Tunísia, o que vai permitir, no médio prazo, até a própria livre circulação de capitais. Eu acho que isto vai ser fundamental até para cimentar as relações entre as duas margens, criar cruzamento de interesses, fortalecer os cordões umbilicais e condicionar, porventura, até as próprias decisões políticas a um interesse económico. Samuel Rocha Lopes, este ano realizou-se uma cimeira luso-marroquina que já não se realizava há uns anos e decidiu-se criar um observatório do investimento. Isso pode ser importante e pode acelerar e incentivar, promover o investimento das empresas portuguesas em Marrocos? Sem dúvida, é porque é um sinal positivo daquilo que o Tawfiq mencionou agora, da potencialidade de relações que podem existir entre os dois países. Portanto, já temos relações históricas e culturais muito antigas. De facto, é uma pena que um país tão perto de nós, com cerca de 40 milhões de habitantes, portanto, não é um mercado pequeno, portanto, é um mercado potencial, apesar da classe média ainda ser reduzida, mas a tendência é para aumentar. Tem um crescimento forte em termos de PIB, mais de 4%, se não estou em erro. Portanto, faz sentido, de facto, criar-se este observatório para que as empresas portuguesas que pensem, de facto, em exportar, que é o que nós temos estado sempre
a tentar fazer com que a nossa economia seja mais exportadora. E as exportações têm vindo a crescer E as exportações têm vindo a bastante. crescer. E faz sentido, tendo em conta que nós já temos a experiência de Angola, como uma experiência africana nos últimos anos de sucesso no crescimento das exportações, faz todo o sentido que este segundo parceiro, também muito importante, ainda mais próximo em termos geográficos, seja desenvolvido. E este observatório, de certeza que vai ajudar, porque há aqui uma ligação que tem que ser feita entre a própria diplomacia económica, que tem que funcionar, portanto, as partes políticas têm que estar de acordo em que isto possa ser promovido, porque há uma série de barreiras e desafios que ainda assim se conseguem encontrar neste tipo de países, não é? Que temos alguns assuntos relacionados com questões políticas, de estabilidade e instabilidade, algumas questões burocráticas, fiscais, que podem perfeitamente ser alteradas e melhoradas nestes observatórios. Tawfik Requibi, quais são as áreas em que há mais oportunidades para as empresas portuguesas? Fala-se muito em infraestruturas, Marrocos está a construir estradas, está a investir muito também na energia. Ou seja, as relações bilaterais com os habitantes, quando olhamos para a balança comercial e a sua estruturação, são muito diversificadas as relações, ou seja, atingem todos os produtos, desde os produtos de consumo até os bens de equipamento, passando por componentes para a indústria automóvel, aeronáutica, etc., a indústria farmacêutica. Existe uma panóplia de produtos com grande potencial, sabendo que estamos a falar de dois mercados abertos, onde não há, repito, limitações ou barreiras alfandegárias para a entrada. É uma zona comercial livre. Agora, é uma zona de comércio livre. Agora, é verdade que Marrocos, em termos de desenvolvimento, tem um projeto muito ambicioso, há um projeto muito grande em termos de construção de autoestradas. Neste momento já foram ultrapassados, se não estou a erro, os 1.500 quilómetros de autoestradas e, portanto, está em construção vários troços. Existe o próprio comboio de alta velocidade, por sinal, esta semana Marrocos recebe o primeiro comboio para os primeiros ensaios na linha de TGV entre Tanger e Casablanca. Existem nas linhas de metro de várias cidades, de metro de superfície de várias cidades do país, as áreas portuárias, aeroportuárias, a própria energia renovável, quer eólica, quer solar, quer a própria energia térmica ou derivada do próprio gás natural, utilizando o gasoduto Maghreb-Europa, que permite também fortalecer um bocadinho as relações entre as duas margens. Também na própria construção civil está em desenvolvimento devido ao fator demográfico e a melhoria substancial do poder de compra da própria classe média, que tem vindo também a evoluir de uma forma significativa, a mudança dos padrões de consumo, da própria distribuição, da própria logística. Portanto, aqui um quadro extremamente favorável, quer para Portugal, quer para os restantes países. Quais são os obstáculos a vencer? Agora, eu diria que o próprio obstáculo é, de facto, às vezes, é a percepção que de lado de cá podemos ter dos mercados de lado de lá. Muitas vezes existem alguns enviesamentos, mas se calhar numa fase posterior neste debate podemos falar, digamos, destes contornos. Mas eu gostaria de focar um aspecto que é muito importante, é que uma economia como a economia marroquina não permite apenas alavancar os negócios em Marrocos, mas também permite alavancar negócios em outros espaços geográficos. Para o resto da África, nomeadamente? Nomeadamente o resto da África. Hoje Marrocos posiciona-se como um dos maiores investidores diretos estrangeiros nos países da África Ocidental, e com uma presença muito significativa em fileiras tais como a banca, os seguros, as telecomunicações, as novas tecnologias, a distribuição, a logística, os serviços, o comércio, enfim, os investimentos são muito significativos em países como o Gabão, Costa de Marfim, Senegal, Mali, Tchad, enfim, são países, Burkina Faso. Portanto, são países que são muito importantes para a estabilidade da região, e Marrocos entendeu e percebeu isto muito bem e muito cedo e começou a favorecer a implementação das suas empresas, grandes empresas marroquinas, neste mesmo mercado, como também, por exemplo, o acordo de comércio livre que Marrocos tem com os próprios Estados Unidos da América, e que permite também criar triangulações com base
na denominação de origem, para permitir de fortalecer o comércio. Ou seja, as empresas portuguesas que investem em Marrocos podem ter as portas abertas para outros mercados? Outros mercados, nomeadamente, por exemplo, os países do Golfo, os países do Norte de África, etc. Relembro aqui os acordos de Agadir, que são fundamentais também no desmantelamento das barreiras tarifárias. Podem existir algumas barreiras não tarifárias, é verdade, mas barreiras tarifárias vamos encontrar em qualquer lado, inclusive nos próprios mercados dos Estados Unidos ou da própria Europa. Mas fora disso, penso que aqui é um potencial enorme para explorar. Hoje a economia marroquina, como foi dito, cresceu em 2014, enfim, a um ritmo relativamente mais baixo devido a um mau ano agrícola, mas em 2015 expecta-se uma taxa de crescimento de 5%. Já se fala neste momento de uma taxa à volta de 7, 8% nos próximos 5 anos. Penso que aqui há um potencial enorme que pode ser explorado em benefício de ambas as margens. Samuel da Rocha Lopes, como é que tem decorrido o diálogo entre a Europa e Marrocos? Em que quadro? Há um grupo informal, que é o Diálogo 5+5, que foi constituído já em 1990, se não estou em erro. 90. O 5+5 é 90. E qual tem sido os efeitos e os resultados desse diálogo? Tem sido importante estes dois grupos, estes dois blocos, os países do Norte, do Mediterrâneo e do Sul, neste enquadramento? Sim, tem sido muito importante e é de facto já há algum tempo que existe este diálogo e a União Europeia percebeu imediatamente também há algum tempo atrás que era fundamental promover o desenvolvimento desta parte do Mediterrâneo, portanto a parte sul do Mediterrâneo, Norte de África. Isto porque sempre se percebeu que só um crescimento e um desenvolvimento sustentado daquela parte do Mediterrâneo poderia permitir também, inclusivamente, alguma estabilidade política naquela região e com isso a própria Europa não sentiria os efeitos que muitas vezes estamos a ver neste momento, com o facto, por exemplo, algumas imigrações que vão surgindo por alguma instabilidade noutros países, não naquela zona um bocadinho perto, mas que acaba por influenciar toda a zona estratégica. Questões de defesa também. Portanto, e as questões energéticas, que são muito importantes também. Questões energéticas, neste momento, ficaram mais importantes. A Europa fala sempre muito disso, mas acaba por nunca ter uma estratégia, penso eu, muito conseguida, uma vez que continuam a ficar muito dependentes sempre da Rússia relativamente a este assunto. Mas com o clima de tensão entre a Rússia e a União volta Europeia, novamente. é de esperar que o norte de África possa ganhar protagonismo e haver um abastecimento à Europa, nomeadamente de gás natural? Este canal que pode ser feito através da Península Ibérica é fundamental para a Europa, vai permitir com que a Europa não fique tão dependente, o que é estrategicamente, em termos geopolíticos, é muito importante para a Europa, porque sempre que estamos com algum tipo de problemas, isto volta a aparecer, mas a Europa tem que ter uma estratégia sempre sustentada e estável neste assunto. Portanto, é uma oportunidade de aproveitar o momento atual para se voltar a falar disso e Portugal vai, de certeza, beneficiar com o facto de uma parte da energia passar aqui na Península Ibérica. Portanto, este diálogo 5+5 é fundamental para isso e tem estado a ser desenvolvido cada vez mais. Tópico Requibi, que balanço é que faz deste diálogo? Eu acho que este diálogo foi muito importante em vários aspectos, aliás, enfim, há várias comissões que reúnem à margem, digamos, da União para o Mediterrâneo, porque, na verdade, existem grandes divisões dentro da própria Europa no que se refere ao próprio diálogo com a margem sul do Mediterrâneo. Enfim, a Europa do Norte tem uma certa visão, a Europa do Sul, que é mais diretamente interessada, tem uma outra visão. Enfim, na Europa do Sul, os 5 são Portugal, Espanha, França, Itália e Malta, e depois do lado da África do Norte temos Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. Portanto, são os países, digamos, que constituem o Magreb. E um aspecto onde se avançou muito bem, quanto a mim, é no aspecto da segurança e da defesa. Porque, como sabe, neste momento o Mediterrâneo é um espaço de grandes tensões, quer migratórias, quer em termos de segurança. E quando estamos a falar de imigração, nós estamos a falar de imigração do Norte da África para a Europa. Este
este ritmo já abrandou há muito tempo, excluindo um pouco a Líbia, que neste momento, pelas várias vicissitudes e instabilidade, continuamos a ter a líbios a tentarem passar para a margem sul. Estamos a falar essencialmente da África subsaariana, estamos a falar da Síria, estamos a falar da Eritreia, que constituem o essencial, digamos, do número de candidatos à imigração ilegal. E um país como Marrocos tem vindo a fazer um grande esforço, juntamente com a Espanha e com a Argélia, para travar pela via da fronteira terrestre, digamos, este fluxo migratório. Neste momento, o grande problema que se coloca é como controlar a fronteira marítima, isto que é praticamente difícil de fazer, porque com os barcos fantasma que vêm, enfim, 14 quilómetros, não é? no meio do Mediterrâneo, depois param nas águas territoriais, depois temos toda a tripulação que se vai embora e deixa centenas de imigrantes. Isto é muito complicado. Portanto, é de esperar um reforço da cooperação a esse Tem que nível. haver um grande reforço da cooperação, mas por isso é preciso acabar com as assimetrias, porque, no fundo, enquanto existir uma média de rendimento por capita na Europa da ordem dos 33 mil dólares, e que a média nos países MENA, Middle East e North of Africa, à volta dos 3 mil e tal dólares, vamos ter sempre tentação para... Se bem que normalmente esses países são países de trânsito também, não é? Ou seja, são países de trânsito. E depois temos os extremos, como o Luxemburgo, que está com 111 mil dólares, e depois um país como o Mali, que tem 700 e tal dólares. E isto, de facto, isto é uma realidade que tem que ser alterada. Sem falar, evidentemente, dos conflitos regionais. Estamos a falar o conflito sírio, estamos a falar dos conflitos africanos, nomeadamente o próprio Mali, na Costa de Marfim, etc., que faz com que o próprio terrorismo que está à volta, a própria Líbia, que está completamente desmembrada neste momento, o terrorismo, os movimentos fundamentalistas. Portanto, isto tudo cria um campo, digamos, de cooperação muito, muito importante e determinante para fortalecer, digamos, o relacionamento econômico. Agora, uma coisa é certa, se nós não conseguimos estabilizar economicamente os países a sul do Maghreb, dificilmente vamos conseguir travar os fluxos aos quais estamos a assistir e reduzir, digamos, houve um conjunto de erros de palmatória devido talvez a uma falta de percepção das consequências. Por exemplo, as primaveras árabes todas se traduziram por resultados desastrosos, porque os próprios países não tinham uma alternativa democrática devidamente preparada. E vieram interromper um bocadinho a evolução que se vinha assistindo. As relações económicas, nomeadamente, agora falando de Portugal, com esses países, poderiam estar noutro patamar nesta altura se não fosse essa instabilidade? Podiam estar, mas também podiam ser criadas outras condições de segurança e de percepção psicológica de estabilidade, porque também isto é fundamental para um investidor. Portanto, um investidor, a partir do momento que tem uma percepção enviesada ou não do risco que implica um investimento num determinado espaço geográfico, procura eventualmente não avançar. E, de facto, a estabilidade e a segurança são dois ingredientes fundamentais para o IDE, enquanto nós não conseguimos garantir. Aliás, todos os países do norte da África, situando o Marrocos, que tinha antecipado, digamos, o movimento da liberalização e da democratização do seu próprio sistema político, todos os países, de uma certa forma, aconteceram uma primavera que acabou por se saldar por um fracasso. A questão Líbia, enfim, com certeza que o Gaddafi não era, digamos, um paradigma em termos de liberdade, mas o facto de ter caído e não ter havido uma alternativa credível que possa dar condições para a própria Líbia evoluir e regressar, digamos, ao espaço económico internacional, acabou por prejudicar a Líbia e criar, neste momento, condições provavelmente imprevisíveis. E exatamente o mesmo que aconteceu na Síria. Neste momento, houve uma tentativa de primavera árabe que acabou por fracassar. O próprio Egito, enfim,
enfim, houve uma tentativa, digamos, de democratização do país, mas houve quem aproveitou a democracia para tentar usurpá-la e alterar a própria Constituição, que fez com que os militares voltassem novamente ao poder e voltamos ao estaca zero do tempo de Mubarak. E a insegurança está lá, porque continuamos a ter focos de tensão, e isto é um anticorpo para o investimento e para o desenvolvimento económico, e eu acho que... E pode pôr em causa o próprio processo de desenvolvimento de Marrocos? Acha que... Sabe que Marrocos tem-se distinguido há uma coisa aqui invariável, que é a geografia. E Marrocos é um país, enfim, de vocação atlântica, mediterrânica, é um país árabe, muçulmano, com uma âncora muito forte no continente europeu e com uma ligação transatlântica também muito sólida. Sim, como Portugal, não é? Portugal também tem mais ou menos esta característica. Temos exatamente atlântica. estas mesmas características geoestratégicas. E Marrocos é um espaço fundamental para a segurança, quer do Mediterrâneo, quer da Europa, quer do mundo. E não haverá, certamente, nada que vai alterar isso. E, por isso, isto pode ser considerado como uma garantia para o futuro para um país como Marrocos, que não cometeu primeiro os erros já que foram cometidos por outros países árabes islâmicos, que tem vindo a aprofundar o sistema democrático e de liberdades e de direitos do homem, tem criado um espaço de comércio livre, adotou a economia de mercado desde a sua independência nos anos 50 e, portanto, está já na comunidade, digamos, das nações há muito tempo, e isto é um fator, é um garante de segurança. Mas as relações entre Marrocos e a União Europeia não têm sido também muito pacíficas. Marrocos quis, aliás, aderir à União Europeia, mas não foi possível, acabou por retirar o pedido. De facto, não faz sentido ter Marrocos numa União Europeia. Bom, como o próprio nome indica, a União Europeia significa a Europa, não é? Obviamente que há muitas possibilidades de fazer acordos que muitas vezes até poderão ser muito idênticos e acabam por praticamente não se perceber quase a diferença entre a União Europeia mais países envolventes. O que a União Europeia tem que perceber, e foi aqui bem dito pelo Tafik, é que só a estabilidade, crescimento e manter este ritmo de crescimento neste tipo de países, e Marrocos é um bom exemplo a ser seguido, permite à própria Europa dormir mais descansada em relação a alguns assuntos, porque isto vai servir exatamente para que outros problemas não surjam. Já estão a surgir em algumas áreas, já foi aqui dito. Se deixamos que este tipo de problemas se propaguem ao resto do Norte de África, poderão causar ainda mais problemas à Europa. Portanto, a Europa tem que tentar perceber que tem que criar o máximo número de sinergias possíveis. E tem feito isso? Eu penso que pode fazer mais. Eu penso que pode ir mais longe. E Portugal aqui é um ponto-chave que pode, de facto, potenciar isso. Porque Portugal tem uma vantagem face, talvez, aos outros países dos 5, na parte da margem norte, que é o facto de não ter sido uma potência dominante. Tentámos durante um breve trecho da nossa história, mas foi uma coisa muito singela, que ninguém se lembra. Mas não temos essa componente que outros países como a França ou a própria Itália e a Espanha têm nessas relações com esses países. Exatamente. Portanto, Portugal pode aqui exatamente servir muito bem de ponte, explicando qual é a necessidade exatamente de fazer com que estes países mantenham crescimentos, taxas de crescimento sustentáveis, a classe média a crescer, fazer estas transições democráticas de uma forma estável, normal, portanto, não criando uma ruptura repentina na sociedade que depois não deixa um vazio, que depois provoca uma série de problemas que nós estamos a assistir. A Europa, percebendo isto, provavelmente vai fazer este diálogo muito mais forte. Portugal aqui vai servir, de certeza, de ponte muito importante para isto. Até porque nós temos a experiência africana, nós temos a experiência de fazer também com antigas colónias, que têm corrido bem. Não podemos dizer, em comparação até com o tipo de países europeus onde são as suas colónias, Portugal até é daqueles países que nunca destruiu ou nunca prejudicou muito a relação histórica que tinha. Portanto, tem toda a experiência que pode usar também na relação com Marrocos. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.